Alguma vez na sua profissão de corretor de seguros, o segurado pediu para você abrir o sinistro e você não quis porque achava que não tinha cobertura? Esse exemplo que eu acabei de dar foi exatamente o que aconteceu com uma cliente minha que pediu para o corretor de seguros abrir o sinistro e ele não quis abrir, dizendo que não tinha cobertura. Mas o que ele não sabe é que tinha cobertura e o pior, ele podia ser responsabilizado por não abrir. Mas antes, deixa eu me apresentar. Sou o Victor, advogado especialista em seguros. E nesse vídeo aqui eu vou te mostrar um áudio de um corretor de seguros que não quis abrir o sinistro e pode ser responsabilizado por isso. E uma coisa que eu sempre digo aqui nos meus vídeos e eu quero que você preste muita atenção. O seu cliente é o segurado. E se ele for embora, a sua comissão vai junto. Então seja o mais diligente possível com o seu cliente, diferente do caso aqui que eu vou mostrar para vocês. Mas eu preciso dar um contexto e no final do vídeo eu vou mostrar o que poderia ter acontecido com o corretor de seguros. Não sei se vocês ficaram sabendo, no Rio Grande do Sul, no final de 2023, aconteceu um ciclone que aumentou consideravelmente as chuvas e houve alagamentos em várias cidades, afetando a residência da minha cliente. Ela entrou em contato com o corretor pedindo para ele entrar com um aviso de sinistro. E ele disse que não haveria cobertura e mandou esse áudio aqui. Eu vou escutar junto com vocês e aí depois eu faço meus comentários. Eles nem aceitam a comunicação porque não tem cobertura esse tipo de evento. Infelizmente, e nenhuma companhia de seguro tem cobertura enchente. A cobertura por dano de água, tá? É sempre água, como o pessoal diz, água de cima para baixo, tá? É quando infiltra uma chuva, quebra um telhado e quando infiltra a água de baixo para cima, tá? Que é subir de rio, de riacho, por enchente, isso aí não tem cobertura em nenhuma companhia, né? Não adianta, eles nem aceitam a comunicação. E o corretor não quis abrir o sinistro justamente porque ele entendeu que teria negativa. E se ele se informa somente pelos documentos da seguradora, realmente lá, nas condições gerais de apólice, existe uma excludente para o caso de alagamento quando ocorre ciclone. Mas o que ele não sabe é que o judiciário trata essa cláusula como abusiva e a cliente dele tem cobertura. E aqui eu vou ler um trecho do desembargador Ney Widman Neto sobre um caso parecido que saiu em fevereiro desse ano. No contexto dos seguros patrimoniais, o reconhecimento da origem do dano é essencial para a correta aplicação da cobertura prevista na apólice. No caso em tela, embora a seguradora tenha alegado que os alagamentos estão excluídos da cobertura, é imprescindível considerar a causa primária do evento danoso, ou seja, ciclone extratropical. Se o ciclone é um evento expressamente coberto, todos os prejuízos a ele vinculados devem ser igualmente ressarcidos. Qualquer interpretação diversa comprometeria a utilidade do contrato e violaria as legítimas expectativas do segurado, conduzindo a um esvaziamento de garantia contratual. E o entendimento aqui do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul é de que a cláusula que exclui o alagamento em caso de ciclone é abusiva frente ao Código de Defesa do Consumidor e não pode ser aplicada. E o que entenderam aqui é que o evento primário, ou seja, o ciclone que causou as enchentes e, portanto, a seguradora deve indenizar o segurado. E aqui o que muitos confundem é o que caracteriza o ciclone, e na própria decisão tem um trecho que fala sobre isso. Conforme definição do Instituto Nacional de Meteorologia, o IMET, o ciclone extratropical é um sistema de baixa pressão atmosférica em seu centro, caracterizando por ventos fortes e precipitação intensa, podendo ocasionar enxurrada, inundações e deslizamento de terras. E o que o desembargador entendeu é que o alagamento, o deslizamento de terra e as enxurradas são causadas pelo ciclone e por isso deveria haver cobertura. E esse evento climático não exige quilometragem mínima, destelhamento e é muito difundido essas informações por aí, mas na verdade isso não é verdade. E se você não sabia disso, deixa um comentário, vai ser muito importante eu responder todos vocês. Então o recado que fica é nunca confie 100% nos materiais fornecidos pela seguradora, justamente porque ela sempre vai tentar se beneficiar, porque é ela quem redige os contratos. Mas quem define se as cláusulas contratuais são válidas ou não é o judiciário. E eu não preciso ficar aqui trazendo vários artigos de lei para trazer conhecimentos técnicos para você. Então isso já vale a sua inscrição. Mas se você não está convencido, eu vou trazer aqui. E aqui, no artigo 51 do Código de Defesa do Consumidor, lá estabelece as cláusulas nulas dos contratos de consumo. E aqui, o que se aplica no presente caso é o artigo 51, inciso 4º, que eu vou ler para vocês. São nulas de pleno direito, entre outras, as cláusulas contratuais relativas ao fornecimento de produtos e serviços que estabeleçam obrigações consideradas iníquas, abusivas, que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade. E esse
Desvantagem exagerada é meio vago, por isso que o parágrafo 1º desse mesmo artigo estabelece o que ele considera as cláusulas que botam o consumidor em desvantagem exagerada, que são as cláusulas que afetam a equidade do processo e que transformam o contrato excessivamente oneroso ao consumidor. E aqui eu poderia citar vários artigos, como o 47 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece que as cláusulas contratuais são interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor, o 54, que fala sobre contrato de adesão e o que pode e o que não pode, mas isso é papo por outro vídeo. O que você deve estar se perguntando é o que aconteceu com o corretor. Bom, depois de eu conversar com ele, ele abriu o sinistro 8 meses após a cliente ter pedido. E graças a Deus estava dentro do prazo prescricional, então ele não teve que responder por isso. Mas perdeu a cliente. Mas se ele abrisse fora do prazo prescricional, provavelmente ele teria um problema gigantesco e poderia ser responsabilizado pelo pagamento da indenização securitária, como se seguradora fosse. Provavelmente iria falir a corretora, e é por isso que eu sempre falo: tem um seguro de responsabilidade civil. Nunca se sabe qual o problema você vai ter. E aqui no escritório temos a política de não atuar contra corretores de seguros, justamente porque eles sempre indicam clientes pra gente, então nada mais justo. E esse conhecimento é o único no YouTube, então eu peço para se inscrever no canal e deixar um like. E você, corretor de seguro, se tiver algum problema, estou deixando um e-mail exclusivo para vocês, que lá eu respondo tudo de forma gratuita. E se você ficou no vídeo até o final, estou deixando aqui um vídeo que eu falo sobre a nova lei de seguros e o que afeta na sua profissão.